Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reexistirá. Nessa conversa vamos explorar 3 características positivas que uma mulher deve observar em um homem durante a fase de namoro, indicando que ele pode ser um bom parceiro a longo prazo. Pegue um café ou um chá e sente-se comigo. Todas as histórias de romance que são escritas, sejam elas filmes, novelas e até mesmo as músicas românticas, induzem as mulheres a acreditarem que existe um príncipe encantado e que elas serão as princesas. Mas muitas vezes, depois que se casam com esse príncipe encantado, elas se veem presas no castelo e o príncipe fazendo o que quer. Por isso, 3 características são importantes num homem, para que ele seja um homem de verdade e não um príncipe abusador. A primeira característica é a capacidade de se expressar e ouvir. Um indicativo vital para um relacionamento saudável é a capacidade do homem de se comunicar de maneira aberta e eficaz. Durante o namoro, observe como ele lida com conversas difíceis, expressa seus sentimentos e ouve atentamente. Se ele demonstra empatia, compreensão e a disposição de resolver conflitos de maneira construtiva, isso sugere que ele valoriza a comunicação e está comprometido em construir um relacionamento sincero com você. Imagine que durante o namoro surja um desafio inesperado ou uma diferença de opinião significativa. Nesse momento, observe como ele aborda a situação. Um exemplo prático poderia ser a decisão de planejar as férias juntos. Talvez você tenha ideias diferentes sobre o destino ou o tipo de experiência desejada. E se ele bater o pé e se fechar, ligue o sinal de alerta. Um homem comprometido com a comunicação assertiva irá expressar seus pensamentos e ouvir atentamente suas ideias. Em vez de simplesmente impor sua vontade, ele buscará um entendimento mútuo, explorando maneiras de encontrar um meio-termo que satisfaça ambos. Por exemplo, ele poderia dizer algo como: "Eu entendo que você prefira um destino mais tranquilo, mas eu estava pensando em algo mais movimentado. Podemos encontrar um lugar que ofereça tanto relaxamento quanto aventura." Além disso, observe como ele reage quando você expressa preocupações ou sentimentos pessoais. Se ele demonstra empatia e procura entender sua perspectiva, isso sugere uma capacidade valiosa de se colocar no seu lugar. Um exemplo prático seria se você estiver passando por um momento difícil no trabalho e compartilhar isso com ele. Um homem comprometido com a comunicação assertiva oferecerá suporte emocional, talvez sugerindo soluções se você pedir ou simplesmente ouvindo com empatia. Se ele simplesmente disser desvalorizar seus problemas, dizendo que não é nada, cuidado, pois ele não tem muita paciência, tampouco empatia. Esses exemplos práticos ilustram como a comunicação efetiva vai além de simplesmente falar. Envolve ouvir, compreender e colaborar para encontrar soluções que beneficiem ambos os parceiros. No contexto do namoro, essas interações fornecem insights valiosos sobre a maneira como ele enfrentará desafios futuros e construirá alicerces para um relacionamento saudável e duradouro. A segunda característica foca no respeito. O respeito é alicerçado na empatia e ambos são essenciais para um relacionamento saudável. Observe como ele trata não apenas você, mas as pessoas ao seu redor, incluindo amigos, familiares e até estranhos. Imagine um cenário em que vocês estão em um evento social, talvez uma reunião de família ou uma festa com amigos. Observe como ele interage com as pessoas ao seu redor. Um homem que valoriza o respeito e a empatia não apenas trata você com consideração, mas estende essa atitude aos outros presentes.
Ele cumprimenta as pessoas com genuíno interesse, escuta atentamente suas histórias e demonstra respeito pelas opiniões divergentes. Em um exemplo prático, você pode notar que ele se lembra dos nomes das pessoas e detalhes importantes de suas vidas, mostrando um interesse real nas vidas daqueles ao seu redor e não somente colocando defeito nos seus familiares e amigos. Se, por exemplo, ele se aproxima do seu primo e pergunta sobre o novo emprego dele ou lembra-se do aniversário de um amigo, isso não apenas destaca a atenção aos detalhes, mas também evidencia uma atitude respeitosa e empática em relação aos outros, e isso será de grande valor na sua relação com esse homem. Além disso, observe como ele reage diante de situações cotidianas em que a empatia é fundamental. Por exemplo, se vocês estão em um restaurante e ele trata o garçom com cortesia, reconhecendo o trabalho da pessoa, isso revela uma compreensão profunda das experiências dos outros e um respeito pelo trabalho árduo. E isso refletirá em você quando precisar que seu esforço seja reconhecido por ele. Essa capacidade de estender o respeito e a empatia para além do relacionamento com você demonstra um tipo de caráter valiosíssimo e que diz muito sobre a qualidade do seu relacionamento no longo prazo. A próxima característica é a cooperação e parceria. Durante o namoro, avalie a disposição dele em colaborar e construir uma parceria sólida. Isso não se trata apenas de atividades do dia a dia, mas também de planejar metas futuras juntos, ter planos e sonhos. Se ele demonstra interesse em compartilhar responsabilidades, apoiar seus objetivos e contribuir para o seu crescimento também, isso indica que ele enxerga o relacionamento como uma jornada compartilhada, onde ambos contribuem para o sucesso e a felicidade na relação. Preste atenção. Tome cuidado com um homem que planeja somente o crescimento dele. Observe se ele está sempre disposto a te levar nos lugares onde ele vai. Se ele faz questão que você conheça os amigos e os seus familiares dele. Se ele te convida para praticar um esporte com ele. Enfim, se ele quer que você faça parte das coisas que ele faz. Isso indica uma forte tendência à cooperação e parceria. Todos nós precisamos ter os nossos momentos sozinhos, onde podemos meditar e pensar sobre as nossas coisas e ter a nossa individualidade preservada. E isso é saudável numa relação. Mas um homem que não se esforça nem um pouco para que a mulher esteja ao lado dele é um homem que pensa somente nele. E o seu verdadeiro objetivo não é cooperar. Se algum dia você tiver alguma atividade e precisar da ajuda dele e ele prontamente se apresentar como disponível, ele certamente tem um espírito de cooperação e parceria muito forte, e isso deve ser levado em consideração por você. Mas se toda vez que você precisa dele, ele inventa uma desculpa e se esquiva de te ajudar, tome cuidado, pois esse tipo de comportamento definitivamente demonstra falta de cooperação e parceria. Assim terminamos mais um vídeo. Obrigado por ceder seu tempo a esse velho senhor. Devo te lembrar que toda semana eu estarei aqui na minha sala aconchegante dando alguns conselhos que certamente irão mudar a sua vida para sempre. Clique em inscrever-se e ative as notificações, assim você saberá sempre que tiver a oportunidade de sentar-se comigo e ter uma conversa de pai para filho. Não posso esquecer de pedir para você comentar, assim eu tenho certeza de que você ouviu meus conselhos. Até nosso próximo encontro.